Meus caros, vivam, muito boa noite. Cá estamos para mais umas chalaças, para mais uns minutos bem passados, espero eu, ahm, neste final de dia, em que houve muita pouca coisa. Aliás, houve alguma coisa, duas coisas. Uma, mais um incêndio. E outro, o veto de Marcelo. Mas vamos deixar isso para o fim do vídeo. Um vídeo que se quer curto, 40 minutos no máximo, isto cada vez mais rápido. Peço desculpa se não conseguir passar todas as vossas mensagens, porque realmente não é fácil. E enquanto vocês não chegam, eu era capaz de vos mostrar um bocadinho do vídeo que fiz há pouco. Um vídeo que se intitula Por favor, ajudem os incendiários nesta sua missão patriótica. Enquanto vocês não estão, eu vou passar um bocadinho, vamos ver se conseguimos ouvir. Sim, eu penso que vamos conseguir ouvir. Se, de qualquer maneira, se não conseguirem ouvir, digam alguma coisa que eu meto o som, mas eu acho que ele já está pronto para ser ouvido. Vamos lá então ouvir. Espera lá que isto vai passar para o YouTube, exato, e vou ter que abrir aqui mais uma janela, mas é rápido, não se preocupem que isto é rápido. Aqui apresentar mais, compartilhar tela, vamos aqui, cá está. Muito bem, tem som, ok. Então vamos aqui ouvir, vou pôr isto maiorzinho, e vamos aqui ouvir este vídeo que eu acho que tem uma certa piada, não sei se toda a gente vai, toda a gente vai entender isto, isto é um bocado de sarcasmo, vejam o título, que é a pedir às pessoas que ajudem os incendiários na sua missão patriótica, e vamos já ver porquê. Ora, portanto, ajudem por favor os incendiários, porque eles, coitados, também não podem fazer o trabalho todo sozinhos, não podem distribuir os 1.000 milhões por todos vós, eles, coitados, sozinhos. Ajudem-nos, por favor. Isto é lido. Viva, boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá ver o que é que esse maluco se lembrou de dizer hoje. Meus caros, a ver se alguém me consegue explicar uma coisa simples, mas que eu não consigo atingir. Bem, cada um tem as suas limitações e eu também terei as minhas. Como é que um incêndio que começa próximo de um hospital, portanto, cujos acessos estão próximos, consegue atingir as proporções que este incêndio de Alcabidez, Cascais, conseguiu atingir ontem? Milagre. 190 e tal viaturas, não sei quantos meios aéreos, 20, 600 bombeiros. Meus caros, posso garantir-vos que se Dom Afonso Henriques tivesse um exército destes em 1147, não precisaria dos cruzados para nada para tomar Lisboa sozinho. Mas ontem foi um fartote para as TVs, nomeadamente para aquela Communist News Network, que durante horas teve ali especialistas a rodar e a comentar o fogo, tal como acontece nos programas de futebol. Nos de política já ninguém vê, mas os de futebol sim, é noite adentro, nos 4 canais por cabo. Ontem aconteceu o mesmo, mas foi na CNN, pelo menos foi aquela que eu vi. Foi horas e horas e horas a comentar o fogo. Dezenas, centenas de especialistas, penso eu, que deram a sua opinião. Todos eles, uns mais, outros menos, criticaram o governo e o dispositivo que não está capaz. Mas eu pergunto, o que é que fazem aos 1.000 milhões de euros que recebem por ano, justamente para esse dispositivo de combate aos incêndios, que afinal falha sempre? Pois é, esse é que é o problema, esse é que é o problema. Alguém testa este dispositivo milionário? Só no papel, meus caros, só no papel e nos PowerPoints. Depois, quando é preciso ir para o terreno, aí é que, mesmo que o fogo esteja ali a ser posto a 100 metros de um hospital, não funciona o dispositivo, nem dispositivo nenhum. A única coisa que parece funcionar e cada vez melhor é a habilidade dos incendiários. E, a propósito, ontem foram detidos alguns. Ouviu-se neste canal de televisão, mas depois nunca mais se ouviu mais nada. É verdade, nunca mais se ouviu mais nada e hoje também não se ouviu mais nada, não sei porquê, mas eu tenho aqui um vídeo e vocês vão ver aqui em baixo, no rodapé, onde isso aparece por mais do que uma vez. Ora, prestem atenção, eu até vou parar quando vir isso da próxima vez. Mas ouviu-se que houve detidos por suspeitas de fogo posto. Bom, não é preciso ser muito inteligente para perceber que com temperaturas abaixo dos 30 graus, muito abaixo, apesar do vento que se fazia sentir, mas com temperaturas da ordem dos 25, 26 graus,
Não há incêndio que possa deflagrar automaticamente, sem causas externas. E as causas externas, bem sabemos quais são. São o fogo posto. Pois Já é. nem a própria ANPC o esconde. No seu site encontramos as causas dos incêndios. A maioria são causas indeterminadas, mas são fogo posto, e logo a seguir vem o incendiarismo imputável. Vocês veem aqui no vídeo, com calma, depois, os números que têm a ver com as causas dos incêndios. Desde lançamento de foguetes, imaginem, lançamento de foguetes, até isso lá está. Incendiarismo inimputáveis, coitadinhos, são malucos, negligente, acidentais, reincendimentos ou reacendimentos, uso de fogo, queima do lixo, etc, etc. Mas o intencional incendiarismo, que é a maior parcela, a segunda maior parcela, tem 96. A maior parcela não se sabe qual é a causa, tem 122, como vamos ver a seguir. Portanto, se somarmos as duas maiores causas, aquelas que não se sabe quais são, e as do incendiarismo, encontramos cerca de 90% dos fogos que ocorrem todos os dias. É fogo posto declarado, mais fogo posto que ainda não se conseguiu provar que o é. Mas como? Os coelhos selvagens, mesmo o coelho albino, que vive nas catacumbas e passa a vida a perseguir o Chega, ainda não põem fogo, como os veados, as raposinhas, os ratinhos, as liderzinhas, bem, liderzinhas é uma maneira de dizer, dos partidos animalistas, os ultra-esquerdoides que dizem que as crianças são do Estado, mas não são da família. Nenhuma destas espécies não autóctones, estrangeiras, invasoras, nenhuma delas põe o fogo, resta concluir que são mesmo os incendiários quem o põem. Incendiários que esta noite colocaram 19 incêndiozinhos por todo o país. E Meus caros, têm aqui atrás de mim que esta noite, das 9 da noite às 9 da manhã, foram colocados 19 incêndios de madrugada, ok? 19. Menos do que ontem. Ontem, se lembram, foram 21. E que já atingiram o belíssimo número de 96 incêndios de fogo posto este mês. Estes incêndios estão confirmados no site da ANPC, mais 122 de causas desconhecidas, que é fogo posto na mesma, e portanto estes magníficos incendiários, trabalhadores do incêndio, apesar de não serem ajudados pelo tempo, continuam arduamente a trabalhar para que as milhares de pessoas que vivem do dispositivo de combate aos incêndios possam levar o seu dinheirinho para casa e sustentar as suas famílias, comprar os seus belos Porschezitos, os seus Teslazitos utilitários, Porschezitos e Teslas utilitários, e continuarem a manter os seus filhos nos melhores colégios de Lisboa e do Porto e a frequentar as melhores clínicas privadas enquanto enchem a boca com a escola pública e com o SNS. Claro que temos que encher a boca com a escola pública e com o SNS, mesmo que não frequentemos, nenhum dos nossos filhos frequente a escola pública, que acontece a todos os ministros e secretários de Estado, e mesmo que não frequentemos também nenhum hospital quando alguém da nossa família, nós, os socialistas, bem entendido, quando alguém da nossa família precisa de assistência médica, já sabemos que telefonamos para o nosso amigo, que é o dono da clínica, não é verdade? Meus caros, tudo está bem quando acaba bem. E aflitos que todos estávamos a ver o tempo a passar, o agosto a chegar, e não aparecia um incêndiozinho que conseguisse justificar todo este dispositivo multimilionário, havia já quem pensasse que este ano a coisa ia correr muito mal. E para o ano já não haveria verba para o tal Teslazito, para a tal clínicazita e para os colegiozinhos. Mas, felizmente, os incendiários vieram salvar Portugal. E, pelo menos, um bom incêndio, um incêndio de vista que não nos envergonhe perante toda a Europa, esse já o temos, já aconteceu. Já temos o nosso belo incêndio e agora faltam só mais 3 ou 4 das mesmas dimensões, de preferência ateados logo ali ao lado da autoestrada, que é para também não andarmos a desgastar o material lá ali pelo meio do mato, isso não interessa a ninguém. Atenção, isto é muito importante.
pessoal incendiário é meter os fogos pertinho das estradas, que é para os bombeiros não andarem a perder material, que ainda se deixam lá queimar alguns caminhões de cisterna e uns jipes e aquilo lá no meio do mato, aquilo ainda se pode virar e é só prejuízo. Portanto, espetem lá com o fogo onde quiserem, mas pertinho das estradas, que é para ser mais fácil. Não é que eles vão rapidamente, como vamos ver a seguir. Eles demoram o seu tempinho, mas fica mais perto e não estraga o material, que é importante também. Desde que o socorro demore 2 ou 3 horas a chegar, pronto, um pequeno incêndio já se transforma num grande e o problema fica resolvido. Depois já não há quem o consiga dominar. Já tem que vir os tais 20 e tal aviões, já tem que ver os tais 190 carros, os tais 600 bombeiros. Mas uma coisa tem que se conseguir garantir, é que o incêndio chega a grandes proporções. Portanto, por nunca ser, atacar o incêndio de início. Essa é a primeira regra. Não se ataca o incêndio de início, apesar de haver não sei quantas mil brigadas jipes. Porque se ataca o incêndio de início, o incêndio acaba. Acaba logo ali. Não faz números, não é? Não pode. Nunca. Porque isso depois não dá nada. Isso não dá números, não dá dimensão, não dá publicidade e não dá dinheiro para o ano que vem. Portanto, cara, Proteção Civil, ajudem os incendiários, porque não podem ser eles sozinhos a fazer o trabalho todo. Eles vêm, deitam fogo à mata, eles fazem a parte deles, mas vocês não podem atacar logo o fogo de início. Tem que deixar render o peixe, tem que deixar a fogueirazita aumentar. Quando ela aumentar, depois aí telefonam uns aos outros, aflitos e tal, mandam vir os helicópteros, aviões, cuidado para que não colidam no ar, com tantos aviões e tantos helicópteros, não aconteça o que aconteceu ontem naquele Canadair, na Grécia, suponho. Eu penso que foi na Grécia, não sei se foi, mas acho que foi numa ilha grega, ou em Rhodes, ou qualquer coisa, também é uma ilha grega, viu-se quase ao vivo a queda do Canadair. Não queremos que isso aconteça. Levantam um Canadair, os outros estão no aeroporto. Quando o Canadair aterrar, levanta o segundo. Assim é que está bem, ok? Que é para não baterem um no outro. Portanto, atenção, levanta um aviãozinho e quando aterrar, levanta outro. E assim o fogo tem mais tempo, como direi, para robustecer e para justificar mais aviõezinhos, mais helicópterozinhos, mais carros de combate ao incêndio e muitos mais bombeiros. Ok? Portanto, ajudem, por favor, os incendiários, porque eles, coitados, também não podem fazer o trabalho todo sozinhos. Não podem distribuir os 1.000 milhões por todos vós, eles, coitados, sozinhos. Ajudem-nos, por favor. Sim, senhora. E eu penso que é isso que vamos tentar fazer, é ajudar realmente os incendiários nesta sua missão patriótica, uma missão que distribui todos os anos por milhares de pessoas 1.000 milhões de euros. É claro, a distribuição é justa? Não. Não é justa. Para os bombeiros vai uma côdea, vai uma migalha, 2 euros e tal por hora, ou coisa do género. Para a Proteção Civil vai muito mais, porque a Proteção Civil, como toda a gente sabe, é o exército do PS, portanto são 30 mil pessoas que estão ali sem fazer nada durante 10 meses e depois nos outros 2 meses têm que justificar o ordenado, também não fazendo nada, mas mandando nos bombeiros, coisa que eles não gostam. Eles não gostam de ser mandados. Os bombeiros são aqueles que apagam o fogo. Não sei se estão a ver, a Proteção Civil faz qualquer coisa que assim de momento não me ocorre, mas são 30 mil a fazer essa coisa que de momento não me ocorre. Mas depois há os bombeiros, esses apagam os incêndios. Penso que haverá mais alguma tarefa, mas como digo, de momento não estou bem a ver qual é a tarefa que realmente a Proteção Civil faz, para além de receber 30 mil ordenados todos os meses, 30 mil vezes 14, porque também tem o subsídio de férias do 13º mês, apesar de não fazerem nada durante o ano, têm direito a mais 2 meses por ano, como é sabido, assim como subsídio aos dependentes. Bom, mas esta foi a primeira coisa que aqui pus, enquanto não havia muita gente, e agora vamos ao nosso menu principal. Ontem foi este incêndio, como sabe. Não estão a ver nada. Não estão a ver nada porque eu tenho que aqui meter isto. Temos só um minutinho, faz favor. Entretanto, vou meter aqui camaradas de painel. Vou meter aqui, porque isto são vários separadores. Ora, compartilhar tela. Vamos aqui para o meu Facebook. Isto tem que ser devagarinho, porque que é para a gente não se atrapalhar. Aqui está o meu Facebookzinho. Ontem fiz este vídeo em direto, portanto, que tinha as principais notícias comentadas, também foi muito visto, podem vê-lo, que ele continua sempre na minha página do Facebook e nas minhas, aliás, duas, numa do Twitter,
No Instagram não ponho estes vídeos grandes, só ponho os pequenos, mas tem no YouTube, que é onde ele realmente está alocado. Excelente conteúdo, diz o Ritual Mágico. Eu também não sei o que eles lá fazem, já somos dois, meu caro, mas pergunta aí alguém, pode ser que alguém saiba o que é que os 30 mil soldados do PS, da Proteção Civil, fazem durante o ano. Pergunto lá, só pode ser que haja alguém que saiba. Alguém mais inteligente do que nós, claro. Ora, Portugal, aproveitando uma mensagem, um soundbite de André Ventura, que disse que Portugal estava transformado numa casa de alterno, justamente porque entra cão e gato e qualquer bicho careta, ninguém quer saber de nada e ficam cá e tem direito a ficar. Desde 2017 qualquer bicho careta tem direito a ficar em Portugal, até que o seu caso seja analisado, que demora anos e muitas vezes não é analisado. 99% dos casos eles acabam por ir embora sem que o caso seja analisado, mas enquanto não vão embora têm direito para cá ficar. Cama, mesa, roupa lavada, 800 e tal euros, é isso que eles dizem. Portanto, eu não digo que Portugal é só uma casa de alterno socialista, eu digo mais. Eu digo que é realmente uma casa de alterno socialista onde comentecos e jornalichos se prostituem pelas esmolas de proxenetas milionários, como vimos ainda agora nas últimas notícias, não vou falar em empresas, mas é tudo aos milhões. Como veem, tipos que têm carros de 8 milhões e que encomendaram outros de não sei quantos milhões ainda mais, gente que tem 100 milhões no banco só numa conta, fora as outras, realmente esse dinheiro, meus caros, não se ganha a trabalhar. Isso posso-vos garantir. Não se ganha a trabalhar e mais vos digo, e nem a sair nos Euromilhões, porque um Euromilhões nunca chega a 100 milhões, é raríssimo. Pode chegar a metade disso e já é um bom prémio. Agora, a 100 milhões só numa conta, fora as outras contas, realmente é difícil. É difícil. E pergunta aqui o Luís Sousa Silva, e o autotanque novo dos Sapadores de Lisboa novo funciona? Bom, não sei se funciona nem se não, de qualquer maneira é preciso que ele lá esteja. Depois funciona ou não, isso é um caso a ver. Por exemplo, há muitas terras que já não têm a funcionar as escadas mais giros, aquelas autoescadas que sobem até aos andares mais elevados dos prédios. Por exemplo, eu moro no 6º andar, nenhuma escada mais giros existe aqui na minha terra porque está variada há meses. Portanto, se houver um incêndio a partir do 4º andar para cima, ficamos cá todos como tordos, ninguém quer saber disso para nada, e eu espero até que este vídeo sirva para alertar os bombeiros que não têm dinheiro para comprar outra, como é óbvio, mas que alguém se movimente, por exemplo, o Estado que recebe os nossos impostos, que em vez de os canalizar todos para quem não quer trabalhar, podia deixar ficar uma pequenina parte para comprar as escadas mais giros, para que realmente nós pudéssemos ser salvos no caso de haver algum incêndio para cima do seu 4º, 5º andar, pois a partir daí mais ninguém consegue cá chegar. Ora, falando de coisas mais giras, em 1954 era esta a fotografia que se tirava no Alentejo, foi em Serpa, vê-se aqui, vê-se ali, ao fundo, o aqueduto, o brutal aqueduto, aqui em Serpa. Muito bem. Ora, como podem ver, 1954, deixa cá pensar, eu ainda não tinha nascido, faltavam 6 anos, mas isto são nitidamente já as altercações bimbáticas, como podem ver, portanto, o Alentejo, realmente esta neve toda em cima do Alentejo, não há dúvida que são as altercações bimbáticas. Eu acredito piamente nas alterações climáticas porque o mundo, o nosso planeta, toda a vida a sofreu. O clima nunca foi constante em período nenhum da história da Terra, tanto quanto se sabe. Pelo menos nos últimos 300 mil anos não foi, como expliquei no vídeo de ontem. São 100 mil euros, estou a pensar no outro, são 100 mil anos de frio gélido, de 2 km, 3 km de gelo em cima da nossa cabeça, e depois são 10 mil anos de calor. É fácil perceber isso, toda a gente sabe, está mais que estudado. Claro que os alternadeiros bimbáticos não dizem isto, nós estamos na fase do calor, virá a seguir uma fase de frio, de gelo, em que a civilização não sei se irá resistir. Felizmente neste momento temos calor, felizmente não temos tanto calor como na Grécia, com 40 e tal graus, realmente isso é uma temperatura louca, mas há ali uma fonte de calor, neste momento há ali uma frente de calor que também não é normal, e portanto acontecem anos mais quentes, outros anos mais frios. Perguntem aos vossos avós que eles explicam-vos isso com toda a facilidade.
Este amigo foi avisado 15 dias antes que ia ser fiscalizado, que iria alguém à sua casa, que iriam fazer buscas, portanto ele teve todo o tempo do mundo para esconder provas. Mesmo assim, apesar de terem sido avisados antes, encontraram, parece, provas suficientes para que ficassem em prisão domiciliária, embora sem pulseira eletrónica. E diz o advogado com muita graça que é bom que não haja pulseira eletrónica, porque assim o Estado poupa dinheiro. Ou seja, em vez de pôr a pulseira eletrónica neste senhor, que alegadamente, segundo o próprio Ministério Público, fez desaparecer ao Estado 100 milhões e a Altice 250 milhões, mas isso é o que diz o Ministério Público, falta provar tudo isso, e não se ia gastar uma pulseira eletrónica com um crimezito pequeno como este, uma coisa insignificante. Então isto é pouco mais do que roubar um bife num supermercado. Então, claro, não tem pulseira eletrónica. Claro, se tivesse roubado o tal bife no supermercado, aí sim, e justificava-se. Como se trata apenas de 100 milhões que faltam nos cofres do Estado e 250 milhões que faltam na Altice, obviamente isso não justifica a pulseira eletrónica e, portanto, ele não pode sair de casa, também não sei quem é que controla isso, mas não tem pulseira eletrónica para que se possa controlar. Boa noite, diz o Francisca, desculpa, não leva mal, que isto hoje em dia a gente já nem sabe se é Francisco, se é Francisca. Ainda ontem enviei uma mensagem àquele mentígrafo que o namorado, ex-namorado, também faz o mentígrafo e que está na CNN e que deu umas chapadas no ex-namorado e o namorado levantou-lhe um processo de crime e ele foi condenado. Mas não foi por isso, foi por outra coisa, seja lá por que for. Portanto, eu não sei se as pessoas hoje em dia são homens ou são mulheres, porque pronto, as pessoas têm direito a ser o que quiserem, até podem ser camelos. E alguns deles são. Olha que alguns deles são bem camelos. Há 40 anos uma onda de calor matou milhares de galinhas. Mas isso eram as alternadeirices climáticas das galinhas, isso é outra coisa, não tem nada a ver connosco. A nossa alteração climática é muito mais evoluída do que a das galinhas. Hoje em dia não morre galinha nenhuma, não é? Não há, o que é que diz aqui? Não haveria prisões para tanto ladrão neste desgraçado país. Bom, mas neste desgraçado país quem está preso são os pilha-galinhas, justamente. São aqueles que cometem crimes menores. Os que cometem crimes maiores, tirando os de sangue, que se venham a descobrir. A propósito, lembram-se do Clóvis? Alguém se lembra do Clóvis? Aquele que esteve presente, não sei se fez parte, se não fez, mas que não se deixa apanhar, não se deixa julgar, não deixa fazer nada. O Clóvis, está a ver? Esse já está absolvido, porque nunca mais ninguém o apanha, está a ver? Os outros dois apanharam prisões imensas, quase prisão máxima, não é? Está bem que ele tem recurso e mais não sei o quê. Mas o Clóvis, a pena que ele apanhou foi a absolvição. Simplesmente não se deixou apanhar. E nós temos esta justiça assim em Portugal. Quer dizer, a justiça é esta. Um desgraçado, um pilha-galinhas pode apanhar 2, 3, 4 anos. Um tipo que não paga uma multa de 500 euros apanha 3, 4, 5, 6 anos. Entretanto, o Sócrates continua por julgar. E não é preciso dizer mais nada. E o dono disto tudo também. Mas este é Alzheimer. Já não se lembra das respostas. O bife no supermercado foi flagrante delito, essa é a diferença. Muito bem, sim senhor. Mas há uma outra coisa que se chama proporcionalidade, sabe? Um bife no supermercado nunca pode dar prisão a ninguém. Assim como uns chocolates que outro dia um tipo qualquer roubou e que foi responder por meia dúzia de chocolates, meia dúzia de euros. Isso é logo, a justiça funciona logo, ali em 15 dias é processo sumário. Se for uma coisa destas, olha, é o que eu digo, o Sócrates lá estará, eu só quero estar vivo quando o Sócrates for julgado. É a única coisa que eu peço, meus amigos, eu não peço mais nada. Não peço já saúde, porque se eu estiver vivo quando o Sócrates for julgado, eu tenho a certeza absoluta que vou ter saúde mais 20 anos, ok? Portanto, só peço isso, já nem peço saúde, não peço dinheiro, não peço nada. Só peço, quero estar vivo quando Sócrates for a julgamento, ok? E aí já tenho uma esperança de vida muito superior à dos portugueses, muito superior. Tem um avião jato particular, diz aqui o José Alberto Campos, vem com um helicóptero privativo para, se possível, vir um dia dar o salto para o estrangeiro, mas não teve essa sorte. Afinal, não serviu de nada o helicóptero e o avião, porque ele, sabendo, apesar de
sabendo que há 15 dias que sabia que iria ser buscado, que haveria buscas à sua casa, afinal ficou à espera deles todos. Mas parece que se encontrou, notícia de hoje, parece que se encontrou uma mala num sótão, uma mala com 130 dossiês, foi o próprio que os escondeu, que disse à Polícia Judiciária, imagine-se o que é que eles lá lhe farão naquelas interrogatórias para o tipo que escondeu os 130 dossiês numa mala, num esconso de um sótão que nunca ninguém daria com aquilo, é ele próprio que confessa isso à Polícia Judiciária. Imaginemos lá o tratamento que a Polícia Judiciária lhe terá feito para ele, enfim, conversar uma coisa destas. Só ele é que sabia, mais ninguém. Portanto, é brutal. Portanto, não vale a pena. A Polícia Judiciária, se quiser, pelos vistos, apanha toda a gente. Portanto, se não apanhou Clóvis, a conclusão, tirá-la-ão os meus leitores. A conclusão, tirá-la-ão vossos messias, como se dizia antigamente. Pois então, como vimos também no vídeo de há pouco, ontem foram 21 fogos à noite e de madrugada, hoje foram só 19. As alternadeirices bimbáticas já não são o que eram, está muito frio, está frio demais para a época, portanto é porque há com certeza menos dióxido de carbono na atmosfera do que devia, pois quando há muito dióxido de carbono sobe muito a temperatura, deve haver um dióxido de carbono que é uma coisa doida lá para os lados da Islândia, que anda lá um vulcão já não sei quanto tempo. Olha, e no Canadá então nem se pode respirar, porque já estão aqueles incêndios há mais de 2 ou 3 meses, 2 meses seguramente, incêndios inimagináveis, acho que são 10 milhões de hectares que já arderam. Imaginem os milhares de toneladas de CO2 que já foram para a atmosfera. O mês passado eram 600 milhões de toneladas. Agora deve estar no dobro, pelo menos. Mas não faz mal, porque por milagre, esses milhares de milhões de toneladas não fazem aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, que continua a ser de 430 partes por milhão, ou seja, 0,04%. 0,04%, hão de me dizer em que é que isto altera o clima do planeta. Se alterasse realmente, olha, com os incêndios do Canadá, com os vulcões da Islândia, só com isto, bem, já estávamos aqui todos fritos, andávamos todos assados. Felizmente que as coisas não se verificam assim. O aquecimento global, se existe, pode estar a existir, mas vai arrefecer porque isto é cíclico. Vi aqui uma coisa da Fernanda Câncio, que era a antiga namorada do Sócrates, já hoje falei dele, que está muito indignada, reparem, deixem-me tirar isto aqui, senão fica aqui toda a vida. Muito obrigado. Ela está muito indignada, porquê? Porque, ainda vai juiz preso, eles foram avisados uma semana antes, não, tiveram tempo para esconder, claro, é isso que estamos a falar, exatamente, o cartel de Costa. Já agora, o que é que diz o Márcio? Diz que este país está largado aos bichos, está entregue. E, meus caros, o povo merece e bem. É só ver o que aconteceu na Espanha. E pena é que pagamos todos, deviam ser só os socialistas a pagar o pato. Mas os patos somos nós, meus caros. Os patos somos nós. Só se vê em quê? Indo histéricos na rua. Bom, a namorada do Sócrates, imagina, não tem nada que fazer, não é? E ela diz então, só agora vi as imagens dos 3 GNR a agredir de forma bárbara uma pessoa que tinha acabado de cair, também tinha acabado de fugir da GNR, mas ela não diz, tinha acabado de cair e não oferecia qualquer resistência. Aí estamos de acordo. Suponho que em tribunal vão dizer, à falta de poderem acusar a vítima de agressão, que foi uma brincadeira parva. Ela diz que a polícia vai dizer isto. E os do costume, que isto não diz nada sobre as polícias. Portanto, esta senhora acha que não devia existir polícia. Pura e simplesmente, a polícia só faz asneiras, na opinião desta senhora, a ex-namorada do Sócrates, realmente tem razão, porque se não houvesse justiça nem polícia, o seu namorado fazia o que queria, ainda a esta hora seria primeiro-ministro de Portugal, a esta hora até já era capaz de ser presidente da República, sabe-se lá. Mas caiu em desgraça justamente porque a justiça é fraca, mas ainda vai funcionando. E o que eu respondo a esta senhora é o seguinte, ela viu agora as imagens de 3 GNRs a agredirem aquele indivíduo, aquele fugitivo, e eu respondo assim, viu isso e viu muitas outras coisas enquanto namorada de Sócrates. Coisas de milhões,
Não foi coisas de 3 GNRs, foi coisas de milhões que bateram as asas e voaram. Mas essas esqueceu-se de vir para aqui denunciá-las. Olha, lá está, é o Alzheimer. Hoje em dia, até as senhoras jovens, as raparigas novas, apanham estas doenças que dão um esquecimento brutal. A pessoa lembra-se de ver 3 GNRs a baterem num desgraçado, mas não se lembra dos milhões que o namorado meteu ao bolso. Também percebo, se calhar não viu os milhões, não é? E entretanto viu os 3 GNRs, tem essa desculpa, tem sim senhora, peço muita desculpa, não tinha percebido que podia haver realmente esta nuance. Boa tarde, professor Tili, cá estamos. Vai ficar para a história a aldeia de Guilhofel, graças, não podemos dizer isto. Será que viu Clóvis e mais uns tantos a limpar o sarampo a um polícia? Não, isso não viu. A senhora Câncio não viu isso, lá está, só vê algumas coisas, não vê outras, é como todos nós, não é? Mas ela tinha a obrigação de ver mais qualquer coisa do que nós, pela simples razão de que vivia com o engenheiro Sócrates, e nós não vimos o que ela viu, graças a Deus, mas também não vimos o dinheiro que ela deve ter visto. E naqueles telefonemas das escutas, ela bem exigia dinheiro ao Sócrates, não era? E dizia até que ele era um berda qualquer coisa, que era um tipo que não era homem nem era nada. Ela mimoseava o engenheiro com estes piropos, porque queria dinheiro e o engenheiro não lhe dava o dinheiro que ela queria. E o apartamento que tinha que ser remodelado imediatamente e as coisas estavam a demorar tempo e, portanto, ela tratava mal o senhor engenheiro Sócrates. Muito bem, cada um tem o que merece e o Sócrates também mereceu, pelos vistos, ter uma namorada destas. Lá está, Portugal é uma casa de alternos, já falámos há pouco sobre isto, penso eu, não é? Já falámos sobre isto. Este é o meu vídeo de hoje que também já vimos e terminamos esta parte do Facebook com este mesmo direto. O que vocês estão a ver foi uma ilustração que eu meti, que é o nosso direto de agora, o que está agora a correr. Vamos ver algumas das vossas mensagens. Antigamente era comer muito queijo, sim senhora, ainda não lhe bateu à porta, tem a memória seletiva, estava no Coping gastar o nosso dinheiro. Bem, não sei, não faço ideia, mas a verdade é que ela devia ter visto coisas que não viu. Ora, as duas principais notícias de hoje vêm a seguir, meus caros, e a primeira diz respeito ao Marcelo. O que é que ele fez, o Marcelo? O Marcelo vetou um decreto-lei do Ministro da Educação, cada um chama-se aquilo que entender, presunção e água benta, cada um toma a que quer, chamar aquele senhor Ministro da Educação, era chamar a outra coisa que eu cá sei, um assobio. Mas o escoteiro chegou a Ministro. A outra que nunca trabalhou também chegou a ministra e é número 2 do governo, portanto com este governo tudo é possível, tudo é possível. Então Marcelo veta a progressão da carreira dos professores e diz a Costa para não fazer cálculos políticos. Bom, o Presidente diz que os aspectos positivos do decreto do governo resultaram de sugestões suas, vejam lá, à chonesice a que se chegou. Ele diz, este diploma até tem coisas positivas, mas foi porque eu, que sou Presidente da República e não faço leis, foi porque eu as sugeri ou as aconselhei. Portanto, ele, como Presidente da República, aconselha ao Primeiro-Ministro a fazer as leis, ok? Só não aconselha ainda os juízes a julgarem os casos, mas para lá caminhamos, porque isto da independência dos poderes legislativo, executivo e judicial é coisa que não entra na cabeça deste grande constitucionalista. Então, ele sugeriu ao Primeiro-Ministro como é que ele havia de fazer a lei. E, portanto, essa parte da lei é boa. Aquela que ele não sugeriu, outra parte, essa é má. E aconselha então Costa a não pensar em dividendos políticos e a não dar negociação por encerrada. O problema, meus caros, é que Costa faz e fará exatamente isso. Costa o que faz é exatamente retirar dividendos políticos. Pois, por mais de que uma vez já expliquei isso, Costa sabe que o povo português odeia, na sua esmagadora maioria, os professores. Porque era uma conversa que nos levava longe, realmente, enfim, alguns terão alguma razão, mas a maioria não terá.
Só que há pessoas que tiveram azar, apanharam maus professores, nunca mais esquecem disso, eu próprio fui um deles. Eu posso contar pelos dedos das mãos quantos professores bons eu apanhei na minha carreira. Quantos professores bons eu apanhei na minha carreira, posso contar pelos dedos desta mão, e eu devo ter tido 60 professores na faculdade, na escola secundária, talvez até mais. Entre os professores da cadeira e os assistentes, devo ter tido mais do que isso. Eu lembro-me de 5 ou 4. E, portanto, não há dúvida, mas isso, meus caros, isso como estamos a ver, é desde a escola primária, em que eu tive a sorte de ter tido o melhor professor do mundo, o professor Ferreira, saudoso professor Ferreira, que já lá está à nossa espera há muito tempo. Depois passei para o ciclo, tive 2 ou 3 bons professores, Ponte Oliva, a doutora Aida Maia, que também já lá está à nossa espera, e outras, não quero esquecer de ninguém, a doutora Odete, Dona Odete, como nós chamávamos na altura, que ainda é viva, e mais meia dúzia deles, e não muito mais do que isso. Depois fui para o secundário, e aí foi um desastre, que eu só apanhei padres e freiras, porque fui para não fui para nenhum colégio, mas tinha passado para de ser colégio nesse ano em que eu entrei para uma secção inicial do Liceu da Guarda. Então apanhei os padres todos. Os padres sabiam muita coisa, em português, em matemática, em história, não digo não, mas tinham aquele método de ensino de trabalhar. Portanto, só para dizer, não vou contar a história da minha vida, mas só para dizer que eu apanhei poucos bons professores, e como eu, provavelmente a maior parte das pessoas. Isso reflete-se depois no final, quando se faz o balanço e se diz que o povo não gosta dos professores. Bom, e a culpa também é nossa neste sentido. Não conseguimos fazer com que o povo gostasse de nós. Não conseguimos ser suficientemente proficientes ou profissionais para que aqueles alunos que entram nas nossas aulas no primeiro dia do ano e dizem: Sr. professor, não pense em mim, não perca tempo comigo, porque eu não quero saber da matemática para nada, isto é um exemplo, e que depois no final do ano até passam e alguns até têm 4, não é? Porque isto é a história da minha vida, todos os anos me acontece isto. Nem sempre conseguimos fazer isso a todos. Então houve mesmo alunos que ficaram para trás, mas ficaram porque quiseram. Nós fizemos todo o esforço que podíamos fazer. Uns podem fazer mais, outros farão menos. Bons profissionais há em todas as profissões, maus profissionais também. Nós fazemos o que podemos. Eu tenho a certeza absoluta que nós fazemos o que podemos. Eu, pelo menos, faço o que posso. Estou há 3 anos da reforma e esforço-me ao máximo em todas as aulas. Bom, portanto, é uma injustiça que o povo não goste dos professores. Mas a verdade é que não gosta. E a prova que não gosta foi que Costa, não sei porque é que me lembrei de falar no Sócrates, Costa, em 2005, salvo erro, disse logo: eu demito-me se a carreira dos professores for descongelada. Como se recordam, houve uma maioria negativa, como eles chamam na Assembleia da República, que se uniu toda contra o Partido Socialista, que não tinha a maioria absoluta, e portanto todos os partidos, desde a extrema-esquerda à direita, e na direita só havia André Ventura, espera lá, nem Ventura lá havia, portanto foi em 2015, não havia Ventura nenhum, foi nas eleições para o Parlamento Europeu. Olha, está a fazer agora 5 anos que isto aconteceu. Portanto, não havia aventura nenhum, não tínhamos ninguém no Chega, nem o Chega existia. Concorremos às eleições europeias com uma coligação denominada Basta. Portanto, o Chega veio a seguir. Então estou a ver, desde o CDS, que era o que havia mais à direita, até ao Bloco da Canhota, não havia livros, não havia nada dessa porcaria, todos se uniram para votar a favor do descongelamento da carreira dos professores. O que aconteceu foi que Costa ameaçou demitir-se imediatamente e deitar o governo abaixo, e toda a gente teve medo, a começar pelo Partido Social Democrata, que recuou na sua decisão e, portanto, não acompanhou esta maioria negativa. Quem diz negativa é o PS, porque seria positiva, uma maioria é sempre positiva, mesmo a do Partido Socialista, pois se é uma maioria foi porque a maioria do povo votou nela, portanto a maioria do povo que foi votar, votou nela. Portanto nunca há maiorias negativas, mas o PSD recuou e depois os professores é que ficaram a ver navios, porque a sua carreira continuou congelada como até hoje, 6 anos, 6 meses e 23 dias, ou coisa por aí. Bom, este diploma que hoje o nosso Presidente da República vetou, instituiria que os professores nunca mais na vida recuperariam um só dia, uma só hora, um só minuto da sua carreira congelada. O que é verdade é que na Madeira o congelamento nem existiu, e se existiu foi revertido. Nos Açores a mesma coisa. E eu fiquei a saber que afinal Portugal não é um país, são 3. É o continente,
onde os portugueses são e são esmagados em todo lado, mas onde os professores são esmagados e a sua carreira fica congelada, mas depois há a Madeira, que parece que é outro país, porque rege por outras leis, e os professores da Madeira, que são funcionários públicos na mesma, lá já não têm as carreiras congeladas, e nos Açores também não. Portanto, em vez de um país, meus caros, temos 3. O pior de todos é o continente em que nós ficamos congelados. É claro, o que é que fez o nosso Presidente da República? Vetou. Pronto, vetou. Mas vetou, vai para o Parlamento. No Parlamento eles não precisam de mudar uma única vírgula, porque eles têm maioria absoluta e, portanto, podem devolver o diploma tal como está, e o Presidente da República é obrigado a promulgá-lo. Mas, de qualquer maneira, é bom. Sempre é diferente do que fez na última vez, que disse que não concordava com o diploma, mas que ia promulgá-lo na mesma. Pronto, sempre, se não concorda, o que tem a fazer justamente é vetar. É para isso que serve o veto político. Depois há o veto, ou há o envio para o Tribunal Constitucional. Isso é outra coisa. Ele aqui simplesmente diz que não está de acordo e, portanto, se não está de acordo, veta e devolve ao Parlamento. Pode ser que eles alterem alguma coisa, ele ingenuamente pensa que sim, mas está totalmente enganado, porque Costa não vai alterar uma vírgula. A carreira dos professores, enquanto Costa for primeiro-ministro, nunca na vida será descongelada, como eu sempre disse. Outras coisas poderão acontecer. Eu não digo que não. Há algumas vantagens para os professores, enfim, o raio de ação, digamos, como se fosse uma caminhonete, o raio da ação dos professores poderá ser diminuído. Acredito que sim. As coisas melhorarão um pouco. Também não foi o que aconteceu agora. Agora, das 10.200 e tal vagas, ficaram 2.400 por preencher. E porquê? Também explico isso. Porque os professores este ano, para poderem efetivar, para poderem pertencer ao quadro, tinham que concorrer a nível nacional. E, portanto, muita gente tem a sua vida organizada no Minho, não vai correr o risco de lhe sair uma escola para o Algarve, e depois tem mesmo que aceitar, se não é penalizado e não pode ir para mais escola nenhuma. Aí é que está. Então preferem esperar e não concorrem com medo de irem parar ao Algarve ou a outra ponta do país, esperam e há de aparecer uma escola, segundo os concursos, uma escola mais próxima. Não efetivam, é verdade, continuam com a casa às costas, é verdade, mas deslocam-se menos espaço, portanto menos distância. Bom, e portanto isto vai ser completamente inútil, mas eu percebo e tiro-lhe o chapéu, que é coisa rara que eu faço a este Presidente da República, porque realmente este decreto-lei a ser aprovado era o fim da esperança de todos os professores de alguma vez no futuro poderem descongelar a sua carreira. E a injustiça é que nos Açores e na Madeira as carreiras já estão descongeladas há muito. Deixa-me ouvir o que é que vocês dizem. De penar, diz aqui o senhor amigo Rui Canhoto. Canhoto não é grande nome, meu caro. Canhoto não é grande nome, mas vá, pronto, está desculpado por esta. De penar uma galinha solta e julgar migalhas, ela vai segui-lo sempre. Pois é. Este Marcelo nunca mais foi o mesmo depois dos banhos do Tejo e dos geladinhos. Já foi há muitos anos. Que é feito do Panama Papers, não sabe. Isso é tudo para esquecer. É como o Clóvis, olha, é como o Clóvis. Engenheiro com exames ao domingo, é bem verdade. E lembramos-nos disso. Lembramos-nos também daquela vergonha que foi aqueles ingleses confessarem que tinham pago, não sei a quem, com envelopes todas as semanas, envelope 7.500 euros, o envelope era por baixo da mesa, não sei o que mais, foram condenados por isso, e aqui em Portugal não houve ninguém que fosse condenado por receber esses ditos envelopes. Pelos vistos, só é crime dar envelopes, só é crime corromper, o corrupto não é nenhum criminoso em Portugal. Pelos vistos, não é? Aconteceu a mesma coisa com os submarinos, não é? Com os submarinos. Quem os vendeu foi preso, porque corrompeu quem comprou, e quem comprou nem sequer foi julgado, porque foi aqui em Portugal onde a justiça é muito diferente do que se passa no resto da Europa. É tão diferente que nem existe. Não foi aprovado no Parlamento, foi Conselho de Ministros, é um decreto de lei, não vai ao Parlamento, mas agora tem que ir. O que eu disse é, se não me fiz entender, então eu repito, é um Conselho de Ministros, portanto é um decreto-lei, é emanado pelo Governo, se fosse pelo Parlamento era um projeto de lei, é um decreto-lei que vai para ser promulgado, o Presidente da República não promulga porque não concorda com ele, veta-o politicamente e ele agora vai para o Parlamento, na verdade.
Marcelo Põe Costa na rua e o senhor é mentiroso compulsivo. Muito bem. Não podes congelar, assim tem mais dinheiro para o cartel que criou durante estes anos todos. Cuidado, cuidado, cuidado. É só o nome, é só o nome. Bom, e para além disso, vamos parar aqui a partilha, se calhar é mais rápido fazer isto. Foi mais rápido, sim senhora. Vamos buscar o último assunto, que é um assunto muito estranho para nesta altura que vivemos, um assunto que tem a ver com, imaginem, incêndios. Um incêndio em Almodóvar que obrigou ao corte da A2, a circulação já foi restabelecida. Também já houve aqui não sei quantos mil, meus caros, deixem-me ler, houve aqui não sei quantos mil operacionais, 348, 111 meios terrestres, portanto carros, 14 meios aéreos, no concelho de Almodóvar. Sabem como é que este incêndio começou? Eu acho que neste artigo não diz, mas eu li outro em que dizia. Começou, deixa eu ver se aqui diz alguma coisa, Não diz como é que ele começou. Mas olhem, acreditem em mim que não começou por milagre. Não começou por milagre. Ele começou... está aqui. Em declarações à RTP3, a porta-voz da GNR, Mafalda Almeida, adiantou que o fogo deflagrou no início da tarde, no quilómetro 207 da A2, quando uma viatura que transportava uma autocaravana se incendiou. Uma viatura que transportava uma autocaravana. Acontece que esta viatura era um carro elétrico. E eles de propósito não dizem isto. Era um carro elétrico porque eu ouvi na televisão por 2 vezes. E como é elétrico, vamos ocultar esta informação. Não há mal nenhum, os carros têm direito a variar, tanto os elétricos como os de combustão interna, mas, meus caros, é como as notícias dos incêndios lá fora. Dá-se uma notícia de um incêndio cá dentro, mas depois logo a seguir dá-se uma notícia do incêndio lá fora para que os portugueses percebam que lá fora está muito pior. É pena que não se deem as mesmas notícias quando se fala do poder de compra dos portugueses e do resto dos europeus, porque nós temos dos poderes de compra mais baixos de toda a Europa. Eu gostava de ver notícias dessas. Olhem, em Portugal o ordenado médio pouco ultrapassa os 800 euros, o ordenado que se traz para casa, pouco ultrapassa os 800 euros, quando, por exemplo, em Espanha não há ninguém que não traga 1.200 euros para casa. Mas se formos à França, ninguém traz menos de 1.500, 1.600. Se formos para a Alemanha, ninguém traz menos de 3.000. Se formos para a Suíça, ninguém traz menos de 3.500, 4.000. Se formos para o Luxemburgo, 4.000, 5.000. Mas nós continuamos a não falar nisso e falamos só em nós. Nós ganhamos 800 euros em média por mês. Aí não nos comparamos com os europeus. Quando as coisas correm bem para o nosso lado, que é muito raro, mas é o caso agora dos incêndios, porque por milagre estamos num período climático que é primaveril, isto nada tem de verão, eu ando de t-shirt, mas nem sei porquê, às vezes eu tenho frio, sair agora à noite vou ter frio, portanto tenho que vestir uma camisa, estamos no pino do verão, estamos no mês mais quente do ano, não é agosto, como muita gente pensa, é julho, e portanto aqui estou eu, a arrapar frio, com umas sandálias, tenho que calçar uns sapatos e tenho que vestir uma camisinha, senão tenho frio. Ora, aqui estão as alternadeirices bimbáticas todas. E como nós, que somos abençoados por Deus, tivemos a sorte de não ter este calor que há lá fora, então põe-se o incêndiozinho de Cascais, mas logo a seguir o incêndio da Ilha de Rhodes, que é muito maior. Põe-se o incêndiozinho de Almodóvar, mas logo a seguir o incêndio da Grécia ou da Itália, que aquilo está tudo muito pior que nós. Claro que eles têm temperaturas de 41, 45, 46 e nós temos temperaturas de 22, 20, 19 e 18, e vou-vos dizer 12, porque durante a madrugada, a 12 graus, 19 incêndios foram postos esta noite. E na madrugada, a temperatura anda por volta dos 12, 13, conforme o estado, conforme, digamos, a geometria do país. Aqui no interior, 12, 13. E 19 incêndios deflagraram com temperaturas de 12 e 13 graus. E eu não vejo ninguém falar disto, não sei porquê, mas olhem, falo eu. Meus caros, então era só isto que eu tinha para vos dizer hoje. Estamos com
49 minutos, está mesmo na hora de me ir embora, vou-me só despedir de vocês. O fogo em Cascais também está a arder, ainda está a arder. Vi hoje uma coisa brutal, que foi 5 bombeiros, a mangueira a passar numa zona em que estava novamente reacendida, houve um reacendimento, e vinha a mangueira no terreno quente a fumegar e até a arder. E o bombeiro a conversar com outro e tal, e a apagar uma zona onde não ardia nada. Depois veio um helicóptero a lançar água. Falta-me dizer uma coisa sobre este incêndio. Veio um helicóptero a lançar água e os bombeiros atiraram só ao chão para não levarem com a água em cima, porque imaginem, são 500 litros são 500 quilos. Levar com 500 quilos nas costas não é fácil. Por falar nisso, houve aqui um incêndio, justamente, houve um incêndio, não foi este, foi aqui em cima, porque caiu água em cima de um bombeiro. Imaginem o azar que o rapaz teve. Mas o que eu vos queria dizer é que neste aqui, de Cascais, o helicóptero passou ao lado aí cerca de 100 metros, atirou com a água toda a 100 metros de distância de onde estava o reacendimento e as câmaras a filmar. Brutal. Assim realmente é muito difícil apagarem-se os fogos. Não é fácil. Meus caros, só aqui para me despedir de vocês. Os eucaliptos, isto é tudo culpa das alterações climáticas, claro que é culpa das alterações climáticas, sabemos isso. Como é que ele diz aqui? Alterações bimbásticas, que tem anos e anos, sim senhora. Ora, estava aqui a dizer, estes eucaliptos andam a fumar umas brocas, é verdade, é por isso é que eles durante a noite incendeiam-se sozinhos. Por aqui tem acontecido muitas vezes os carros elétricos incendiarem mesmo parados. Não nos dizem tudo, quem diz é Olga Ribeiro. Eu tenho visto essas coisas nos vídeos da net, não sei se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, mas realmente já aconteceu com uma trotinete em Portugal que ela incendiou-se sozinha. Bom, há algum curto-circuito nas baterias, avarias acontecem, aquelas baterias são bastante fortes, nem digo as das trotinetes, mas olha aquela moça portuguesa que morreu naquele apartamento em Inglaterra, estão a ver? Foi um curto-circuito, não numa trotinete, mas numa bicicleta. Durante a noite ela estava a carregar, aquilo também era uma coisa feita artesanalmente, foi uma bateria que foi aplicada, e o motorzito foi aplicado a uma bateria, a uma bicicleta que não era elétrica, não foi pensada para ser elétrica, era uma bicicleta normal, e aquilo durante a noite houve lá um curto-circuito e aquilo ardeu tudo e a moça morreu. Portanto, tem havido realmente algumas coisas, eu não sei bem se são muitas, se são poucas, mas a verdade é que ninguém pense que por comprar um carro elétrico não vai ter avarias nenhumas. Ninguém pense nisso. Desde que haja peças a rodar, avarias vão acontecer, por fadiga de material, por qualquer outra coisa. Portanto, isso aí, não venham também com coisas de dizer, todos os Teslas estão a arder, todos os carros estão a arder. Não estão, mas alguns ardem. É preciso dizer e é preciso ter cuidado com isso, ok? Muito bem, um grande abraço a todos. O fogo em Cascais ainda está a arder, diz aqui Sincerely what? O João Lessa, a temperatura da água na Flórida parece um jacuzzi, dizem eles, 32 graus, vão ver a temperatura da água normal nesta altura do ano lá. É aquela mesmo, não é? É como em La Manga, em Espanha. As pessoas vão para a Espanha no verão, para La Manga, aquela península toda, porque a água ali aquilo é um caldo. Há quem goste, eu por acaso não gosto de água fria, mas também não gosto de água assim tão quente. Tem a parte da barrinha, não é? E tem a parte do mar. Mesmo no mar é mais quente dentro da água do que cá fora. Mas isso sempre foi assim, não é? Pelo menos é o que dizem os antigos. Os incêndios agravaram após o Sr. Costa passar a ministro. Em 2005 negociou com o maior cartel. Não posso ler isto, meus caros, não posso ler isto. A ventania, meu caro Mário Cardoso, a ventania é provocada por um grande incêndio também. Aquela ventania de 70, 80 km que dizem que aconteceu, e aconteceu, não acredito que mintam, mas quando o incêndio começou, o vento era muito menor. Só que, como sabe, o ar aquecendo uma grande superfície, aquecendo muito, estamos a falar de centenas de graus, talvez não chegue a 1000, mas estamos a falar de 600, 700, 800 graus, conforme a madeira a ser queimada e a extensão, forma ali um vórtice, não é? Que o ar quente vai imediatamente para o espaço e o ar frio tem que ocupar o seu lugar. É leis da física básica, não é? Cria-se ali uma depressão e todo o ar à volta converge para aquela depressão. Portanto, isso é normal que o vento, havendo um grande incêndio, que o vento aumente muito e na direção do próprio incêndio. Está tudo inventado. Boa noite, Ivete, forte abraço, professor, obrigado, e cá estaremos, meus caros, amanhã. Espero que tenham dado por bem emprego estas considerações, e hoje até consegui
passar, penso eu, quase todas as vossas mensagens. Isto vai ficando mais, digamos, um bocadinho mais de prática, a coisa vai lá. Muito obrigado a todos, até amanhã, se Deus quiser.